os três pilares da fé católica é o que de fato nos traz segurança de estarmos na verdade. E é isso que muitos protestantes precisam entender, e enquanto o protestante não entender isso, ele não irá sair do protestantismo. Meus amados irmãos, eu sou ex-protestante e eu vou explicar para vocês como foi que de fato eu consegui me libertar do protestantismo e de fato tirar toda a contaminação que o protestantismo causou na minha mente. Eu vou mostrar aqui para vocês os três pilares da fé católica. Nós temos a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Nós temos como referência bíblica, 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo de número 14 ao 17, que fala muito bem da importância da palavra de Deus escrita. Nós temos também, falando da tradição, que inclusive os protestantes dizem que não existe a tradição católica na Bíblia, isso é uma mentira, porque em 2 Tessalonicenses, por exemplo, no capítulo 2, versículo de número 15, vai deixar claro que existe a forma oral e a escrita de Deus atingir cada um de nós, de trazer conhecimento para cada um de nós. E nós temos o magistério da igreja, que eu poderia citar aqui também vários versículos bíblicos, eu estou dando aqui só apenas alguns exemplos. O capítulo de número 16 de Mateus, do versículo 13 ao 18, tá certo? Então, nós temos aqui, certo, de forma muito clara, os três pilares da fé católica. O que é que o protestante faz? Ele tira a tradição e ele tira o magistério, e ele diz que segue somente a Sagrada Escritura. Mas eu vou mostrar para vocês qual é o grande problema disso, certo? Por quê que é um grande problema isso para os próprios protestantes? Porque quando eu tiro a tradição, eu estou ali, cancelando a história do povo de Deus. Tradição é transmissão de pais para filhos. Então, veja que existe uma história, uma caminhada do povo de Deus até aqui. E a tradição tem esta importância de manter viva essa história. A história do povo de Deus. De como a palavra de Deus ela foi atingindo os corações no decorrer dos anos. E nós temos o magistério. O magistério que no catecismo da Igreja Católica, colocando aqui também como uma grande referência para nós católicos, no número 85 vai dizer que é esse magistério da Igreja que interpreta autenticamente a Sagrada Escritura. E por que é preciso ter o magistério? Porque se eu tiro a tradição, eu estou cancelando a história. Se eu tiro o magistério, eu estou cancelando a autoridade constituída pelo próprio Cristo como responsabilidade para nos guiar na fé. Ou seja, por que o protestantismo não tem unidade? Porque eles cancelam a história bimilenar da igreja e eles cancelam a autoridade estabelecida por Deus. Cancelando a autoridade estabelecida, acontece no protestantismo o que foi profetizado em 2 Timóteo, você pode conferir na sua Bíblia, o capítulo de número 4, do versículo 3 ao 4, aonde aqui há uma profecia de que iria vir um tempo em que muitos iriam se apartar da sã doutrina da salvação, ajustando mestres para si, ou seja, o desprezo da autoridade estabelecida por Deus, para que eu possa ajustar mestres para mim mesmo, sendo muitas das vezes eu mesmo sendo o mestre que eu estou estabelecendo pelo meu orgulho. Então o que acontece no protestantismo? Eles cancelam a história e eles rejeitam a autoridade estabelecida. E daí eles dizem que seguem a Sagrada Escritura. Mas como o protestante é capaz de dizer que segue a Sagrada Escritura se eles estão em uma contradição sem fim uns com os outros? Apesar de eles usarem a mesma Bíblia, eles não têm a mesma igreja
eles não têm o mesmo Deus, eles não têm a mesma pregação. O que é que mantém na Igreja Católica esta unidade perfeita de o Evangelho em todo o mundo ser lido de forma igual, a doutrina ser uma só, conforme diz em Tito capítulo 2, versículo 1, que o teu ensinamento seja conforme a doutrina. O que é que faz com que o católico ter uma única só fé, como diz Efésios 4, 5? Porque nós temos os 3 pilares da fé católica. Que os 3 pilares estão de forma muito clara, né, de forma muito nítida na própria Sagrada Escritura. Tanto é que em 1 Timóteo, você vai ver no capítulo de número 3, versículo de número 15, que a igreja, ela é a coluna e sustentáculo da verdade. E olha que interessante isso, porque a gente pega, por exemplo, a imagem de uma coluna, né? Vou tentar desenhar aqui, não sou muito bom de desenho. Mas por que a igreja é vista como a coluna e sustentáculo da verdade? Veja que uma coluna, ela liga o que está no solo com aquilo que está acima, ou seja, o teto. Então a igreja, ela tem esse papel de ligar, certo? Aquilo que está embaixo com aquilo que está em cima, ou seja, ligar o homem a Deus, certo? Fazer esta ligação, esta união. E isso daqui acontece quando, por exemplo, você vê Paulo dizendo que a igreja é o corpo místico de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12, vai mostrar esta unidade de todo o corpo místico com Cristo, que é cabeça da igreja, como diz em Colossenses 1,18. Então a igreja, ela tem esse poder. Por que o católico diz que fora da igreja não há salvação? Porque fora da coluna e sustentáculo não existe ligação com o céu. A igreja, ela liga a terra com o céu, pois ela é a coluna e o sustentáculo da verdade, né? Olha só, coluna e sustentáculo da verdade, que a verdade é nosso Senhor. Então, meus amados irmãos, por que o protestantismo é problemático? Porque ele rejeita a história. Eles iniciaram a história deles em 1517, ou seja, 1517 depois de Cristo. Então eles rejeitam a história. E além deles rejeitarem a história, eles rejeitam o magistério, que é a autoridade estabelecida por Deus. Fazendo isso, eles também rejeitam a Sagrada Escritura. Por quê? Porque a própria Sagrada Escritura dá testemunho da existência da verdadeira tradição e da existência do verdadeiro magistério. Você gostou dessa catequese? Eu convido você a vir fazer um de nossos cursos, estudar comigo a doutrina da igreja. Entre em contato comigo aqui, ó, nesse número de WhatsApp, e eu vou fazer uma promoção para cada um de vocês. O meu conteúdo inteiro é R$ 95,00 e eu vou baixar o preço para R$ 40,00 para todos aqueles que assistiram esse vídeo até agora. Vocês vão ter esta promoção maravilhosa e ainda vão ajudar a gente a distribuir cestas básicas para as famílias carentes e algumas necessidades da nossa missão. Comprando esse nosso material, você ajuda a nossa missão a sobreviver. E você que desejar fazer uma contribuição, uma ajuda, já que você já comprou talvez o material, no final do vídeo vai ficar o QR Code para você contribuir. Quer estudar comigo? Então, ó, vem, pega o seu caderno e sua caneta e vamos nos aprofundar. Que Deus abençoe, compartilhe esse vídeo e até a próxima.